Vamos para mais cafezinho e vamos falar de ORM, arquitetura hexagonal, qualquer coisa que seja aí, vamos lá? Bom, primeiro eu quero agradecer o pessoal que tá vendo meu cafezinho de ORM lá, parece que tá tendo bastante repercussão, muitas views. E aí eu queria continuar falando de ORM, assim, e eu quero me basear num post, tweet, sei lá se foi post, eu não sei, do Jeff Quesado, nosso amigo Coelho, que depois um rapaz fez um vídeo, e eu não vi o vídeo do rapaz, ali eu acompanho poucos canais de tecnologia, tá, galera? Eu fico mais nas leituras, né? Que fala assim, acho que o post fala assim, você não vai trocar de banco de dados, pode acoplar, né? E aí assim, banco de dados não é cueca que a gente tem que trocar todo dia, tá? Galera, cueca você troca todo dia, banco de dados você muito raramente troca, você praticamente não troca. Aí você deve estar pensando, não, mas pelo ORM eu posso fazer não sei o que, arquitetura hexagonal, não sei o que, clean code, calma, cara, calma, né? Tipo, tem uma série de mal entendimentos nessas áreas, porque as pessoas acham que essas coisas foram feitas para você poder trocar o banco de dados. Não, não foram. Se você for lá no Clean Architecture, ele pode até falar de trocar o banco de dados. Por quê? Tem que ter uma contextualização. Eu acho que eu tenho até um vídeo sobre arquitetura hexagonal, não gosto dele, assim, é bem introdutório. E assim, eu acho que a arquitetura hexagonal foi algo que envelheceu. Algo que, assim, não é que ele envelheceu no tipo, não vou mais usar, né? É algo que envelheceu no tipo, já estou usando e eu não sei que eu estou usando. Por quê? Porque os frameworks absorveram a arquitetura hexagonal, né? Então, assim, aquilo dali que ele propõe, né? E se você for acho que é um post original lá sobre arquitetura hexagonal, você vai ver para que ele serve. Para que a arquitetura hexagonal serve? Para facilitar ambiente de teste. E aí lembra que eu falei no meu vídeo de ORM? Porque antigamente você tinha que montar um ambiente de desenvolvimento, porque o banco de dados era difícil de montar, era difícil de instalar, você não conseguiria isso. Muita coisa mudou desde então. Hoje eu posso levantar quantos bancos de dados eu quiser na minha máquina de uma maneira leve e posso escolher eles. Então posso ter ali um ambiente de teste que para rodar um teste eu subo 2 bancos, né? Isso aí tem um framework chamado Test Containers que é excelente, recomendo muito que você use. Eu uso em alguns projetos, né? Que você pode criar esses ambientes, testar com o banco de verdade e depois joga fora. Então, assim, não é mais aquele ambiente antigamente que eu precisava montar uma máquina, deixar ela ali, dar um nome pra ela. Essa aqui vai ser a máquina Wolverine. E aí eu vou ter a máquina Ciclope ali, Jean Grey. Não existe mais isso, né? Hoje você tem Docker, né? Então, assim, a arquitetura hexagonal era pra isso, pra você ter um lugar que você pudesse, não, em vez, eu vou depender dessa interface aqui, e aí, no meu produção eu uso o banco, localmente eu vou implementar. Aliás, o Mockito também pode fazer isso. Você pode pegar aquele Mockito, uma ferramenta de mock, né? E aí você pode ficar mockando essas interfaces. Outros frameworks JavaScript tem, todo framework tem coisas de mock, né? Então, era para isso que a arquitetura hexagonal tem, para facilitar um ambiente de teste, facilitar a testagem. Por isso aquela teoria lá de porters e adapters, você depende do... Agora eu não lembro se você depende do port do adapter, não lembro, né? Mas era para isso que existe. Então, assim, eu tô falando aqui de ORM, né? Eu quero falar de ORM, né? Aí vamos falar de ORM agora, né? Mas o ORM também me permite trocar de banco. Não. O ORM não foi feito para isso. O ORM foi feito para o quê? Para diminuir a complexidade do seu código. Não, mas o JPA, você falou no Hibernate que você depende do HQL e não do SQL. Sim. Mas, assim, o ORM foi feito para diminuir a complexidade. Por quê? Cada um implementava conforme queria o seu ORM. Eu mesmo peguei o ORM que eram implementados ali antes do Hibernate. O que você tinha? Você tinha ali o JDBC, né? Que é a base do Java para o JDBC, que é do Java, tá? É uma base do Java, né?
para implementar o banco de dados, e aí se construir alguns frameworks em cima do JDBC. O Hibernate funciona dessa forma, né? Só que ele foi feito para o quê? Para você não se preocupar com a implementação. Muitas dessas implementações que a gente tem a nível de software corporativo, a pessoa quer com o quê? Que o desenvolvedor fique focado na regra de negócio e não no que é secundário. E aí, o que é secundário? Como é que eu me conecto como é que eu implemento o HTTP? Secundário. Eu não preciso saber. Como é que eu me conecto com o banco de dados? Secundário. Eu não preciso saber. Por que é secundário? Porque todo projeto vai ser igual. Então o Hibernate foi feito com essa intuição. A intuição de tipo, olha, esse código aqui, ele é secundário. Eu não preciso implementar ele todo para cada projeto meu e reimplementar ele. Então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma biblioteca open source ali, que um monte de gente vai contribuir. Para quê? Para que eu evite que eu fique refazendo aquilo ali todo o projeto. Então para isso foi o Hibernate. Só que existe um outro projeto chamado JPA. Agora Jakarta... o A eu não sei o que é, Persistence, não sei o que é, né? Mas o JPA, o que é o JPA, né? Vamos tentar entender uma coisa. E isso serve para tudo que é Jakarta, tá? Tudo que eu vou pensar aqui serve para tudo que é Jakarta. O Jakarta é um antigo JDE, Java EE, né? O Jakarta, o que ele é? Ele é uma spec, né? O Jakarta só é uma spec, né? O que é uma especificação? A galera olhou pro Hibernate e falou assim, Hibernate, legal, você fez um negócio legal aqui, gostei bastante, só que eu, como comunidade, e aí o Jakarta, o Java, né, ele pensa muito em comunidade, assim, não vamos nesse pensamento neoliberal que, eu quero ter minha biblioteca que vai ser exclusiva minha, todo mundo vai depender de mim. Não vamos para isso, é um pensamento de comunidade, um pensamento que faz para economizar dinheiro e ninguém depender de ninguém, né? E é um pensamento de comunidade de Jakarta. Ele fala assim, olha, gostei bastante, mas eu quero homogeneizar a forma como a gente faz o banco de dados. E no Hibernate aconteceu um negócio bem interessante, porque assim, considerou assim, Hibernate, o seu é tão legal que eu vou considerar o seu a forma homogênea, tá? Joinha, só vamos mudar aqui as anotações, né? E aí, assim, o que eles fizeram? Eles criam uma especificação. Mas por que vai criar uma especificação? Para dizer para o Hibernate, não mude. Ou, se mudar, continue compliance com essa spec aqui. E aí dá o Jakarta, o JPA 1.0, Java Persistent, alguma coisa lá, né? 1.0. Isso vai evoluindo. Então, assim, se você pegar alguns frameworks, você vai dizer assim, esse aqui é compliance com tal. E aí tem diversas especificações Jakarta EE. Mas você fala assim, não é só para isso. O Jakarta EE, o Java EE, ele tem também uma outra funcionalidade, que é uma funcionalidade muito mais interessante, que assim, toda vez que você for pensar em Java, tem alguma coisa, faça alguma coisa once e depois everywhere. Que é o Jakarta EE, ele tem uma questão que é learn once, aprenda uma vez, use em qualquer lugar. Então, assim, o Jakarta EE, ele serve uma especificação para homogeneizar, para você ficar compliance. Então, assim, eu posso dar um selinho ali que, isso aqui é compliance com tal coisa. E aqui dali tá dizendo para o quê? Para você deve falar assim, eu sei como trabalhar com aquilo. Então, o Jakarta EE, ele tá ali para quê? Para evitar que você fique aprendendo o tempo todo. Porque isso que os CTOs da vida que deveriam querer. Para você, olha, eu quero usar uma tecnologia que os meus devs não tenham que ficar aprendendo, que eu não tenho que ficar pagando cursinho de alguma coisa aqui, porque muda de framework a cada 6 meses e quando muda de framework é um mundo novo. Não. Se tem um framework novo para isso, ele tem que ele tem que se adequar às interfaces que já existem no mundo. E aí tem diversos frameworks que se adaptam a isso, né? Se você pegar o Quarkus ele é compliance com um monte de spec de Jakarta EE. Tem um monte de framework que é compliance ali com um monte de spec. Então o Jakarta EE, ele não é para o JPA, o HQL lá, ele não é para eu poder trocar o meu banco de dados. Não. É para o quê? Eu conseguir saber o mínimo para desenvolver algumas funcionalidades e eu ter a segurança que eu sei fazer em tal coisa. Então assim, não, mas eu posso ter um MySQL ali, um SQLDB, sei lá, nem sei se tem SQLDB, né? Qual que é o da Microsoft? Eu não sei qual é o da Microsoft. Foda-se da Microsoft, né? O da Microsoft, da Oracle, o Postgres, né? Eu posso ter qualquer um que seja do outro lado. Eu não vou precisar saber as especificidades do banco de dados. Eu vou o quê? Eu me garanto que assim, se eu implementar aquilo eu sei
um mínimo de HQL aqui para eu conseguir implementar um mínimo. E aí, quando eu for precisar da especificidade, aí eu posso procurar a especificidade. Até tem uma questão aqui que é bem interessante de saber, né? Que isso dá muita diferença no Learn Once. Que você vivendo no mundo aí do chat GPT, DeepSeek da vida, né? Eu uso o DeepSeek, mas assim, não dependo dele, né? Que você tem que ter uma noção. Antigamente, quando você queria saber alguma coisa, tipo, eu quero saber usar um banco novo, eu tinha que comprar um livro sobre o assunto, né? Isso eu tô falando lá de 2005, 2006. E essas especificações foram feitas para essa época, né? Então, provavelmente naquela época, assim, eu quero saber mexer com o Hibernate, é só baixar a spec. A spec tá na página tal, eu sei, né? Não precisava ler o livro de tipo, qual que é a especificação do banco de dados da Oracle ou do MySQL. E aí, se eu mudasse de projeto, mudou o banco de dados, ia ser muito complicado. Aí você deve estar pensando, não, Vitor, mas tem um projeto lá que eu quero mudar o banco de dados. Sim, existem alguns contextos, eles são muito poucos e hoje em dia eles são mais raros ainda, que é possível mudar o banco de dados. Eu tenho, não eu, né? A minha empresa tem um projeto, né, que eu trabalhei nele já, que a gente mudava o banco de dados. Mas por que mudava o banco de dados, né? E isso aí, a gente tem que entender os contextos que isso pode acontecer, né? É muito interessante assim que na área de computação, né, a gente tenta pensar assim, não, é porque a arquitetura arquitetural é um padrão que eu quero usar em todo canto. Eu vou usar em todo canto, eu vou usar aqui, eu vou usar aqui, eu vou usar aqui, eu vou usar aqui, e aí você vai usando por todo canto. Ou aquele negócio lá do seu Roberto, lá, como é que é? Clean Arc, né, que é um over-engineering, assim, eu já acho hoje em dia aplicar arquitetura hexagonal pro padrão over-engineering. Clean Arc é super over-engineering. Pra mim, assim, tipo, cara, não gasta seu tempo com isso, né? Depende das coisas. Entrega funcionalidade. Entrega funcionalidade. Isso é o principal, né? Então, até me perdi um pouquinho, peraí, deixa eu voltar aqui, né? Qual o contexto? Porque a gente, quando vai aplicar uma coisa, a gente tem que saber qual que é. E isso tá na teoria de padrão, né? O padrão, quando você vai ler um padrão, e eu tô falando clean arquitetura é um padrão, arquitetura hexagonal é um padrão, você tem que entender o quê? Qual o contexto que aquilo vai ser aplicado e quais os ganhos que eu vou ter e quais vão ser as dificuldades. Por exemplo, implementar uma arquitetura uma arquitetura hexagonal pode ser bom em que contexto? Quando eu tenho uma dificuldade para testar, quando eu não tenho uma maneira de emular aquilo que eu estou testando do outro lado, e aí eu troco o adapter, não, eu troco o adapter, né? E aí eu testo contra um adapter que é falso e depois eu vou lá na produção e uso, então eu estou testando o meu código, ou seja, eu tenho um núcleo do meu código, né? E aí o Clean Arc, assim, você isola o núcleo do seu código de qualquer outra coisa que parece muito uma cópia de arquitetura hexagonal, só que mais tosco ainda, né? Porque tudo que aquele cara faz é tosco, né? E aí mas assim, qual que é o contexto que eu vou trocar as coisas? E aí, assim, isso é um contexto comercial. O comercial da sua empresa vai dizer se você vai depender ou não de mais de um banco de dados. Não é uma escolha técnica. Porque, aliás, o nível de complexidade que você vai dar não dependendo do seu banco de dados é muito alto. E o contexto é, o meu software é um software de prateleira, aí você põe na prateleirazinha, que não tem minha prateleira de livros aqui, que diversas empresas podem comprar e aplicar na sua empresa. E essas diversas empresas, elas têm uma política de eu não quero outro banco de dados, eu quero o meu banco de dados, e você vai se integrar ao meu banco de dados. Aí você vai assim, cara, mas isso não acontece hoje em dia. Não acontece mais, isso era muito comum no passado. No passado as empresas tinham lá, não, eu tenho o meu Oracle DB aqui, eu tenho uma equipe de 20 bancos DBAs que eles estão mantendo no meu banco de dados e você vai ter que se adaptar a ele. E aí, assim, o seu produto vai ter que ser reescrito para a Oracle. Isso acontecia no passado. Isso é muito raro de acontecer hoje. Hoje, muitas vezes, assim, as empresas aceitam outros bancos de dados, porque essa questão de microserviços mudou bastante coisa na cultura. Então hoje você tem bastante, assim, uma cultura de tipo, qual é o banco de dados que você usa? Você usa mais de um banco de dados, o framework já lida com alguma complexidade, as dependências de biblioteca já mudou, assim, não tem aquele problema de class path. Então muita coisa do mundo do software mudou. Então, assim,
Já deu 14 minutos aqui, meu cafezinho já acabou, né? E aí, pra quem não sabe, já que eu ganhei mais de 100 seguidores nos últimos 2 dias, né? O cafezinho é a maneira de eu marcar o tempo. Então eu vou tomando um cafezinho e falando, né? Então, assim, tentar resumir agora, assim. A ORM é feito para lidar com complexidade de código, né? Ele é feito para facilitar o seu desenvolvimento, para que você foque nas regras de negócio. Então esteja focado nas regras de negócio. A arquitetura hexagonal é feita para facilitar teste. E muito dessa facilitação já foi resolvida por frameworks como o Test Containers. Eu vou deixar o link aqui, uso o Test Containers, eu acho muito legal. Pelos frameworks modernos, que são muito melhores que os frameworks antigos. Assim, você não tem noção de como é mais fácil desenvolver hoje num Quarkus, num Spring, do que era desenvolver num Widefly ali em 2008. É muito mais fácil desenvolver hoje. Por quê? Porque, e eu devo ter um monte de cafezinho falando isso, hoje em dia se pensa mais na experiência de desenvolvimento e menos quer dizer, antigamente se pensava muito em outras coisas, né? Mas hoje se pensa mais na experiência de desenvolvimento. E aí é muito mais fácil desenvolver hoje. Então é mais fácil testar hoje. Por quê? Porque os frameworks pensam em internalizar mecanismos de teste. Então, assim, em vez de apostar numa arquitetura hexagonal, aposta em conhecer o seu framework, pensar assim, olha, como é que eu consigo testar o meu banco de dados no meu framework de forma eficiente, aí eu não depender de uma instância real, porque você não pode depender de uma instância real, né? Eu já conheci projetos que dependiam de uma instância real, aí tinha lá o servidor ali, o Vanderlei alguma coisa. E aí, não, o Vanderlei é o nosso servidor de teste de banco de dados. E aí toda vez que rodava uma rotina lá, que limpava o banco, colocava numa versão, fazia a aplicação, rodava o JUnit lá, e aí tinha uma... Entre cada teste você fazia a limpeza do banco, atualização, limpeza do banco... Era lento pra caralho. Era lento pra caralho. Era lento pra caralho. E aí isso era complicado. Então assim, qual a minha dica final desse vídeo? Mantenha o seu projeto simples. Foque na sua regra de negócios. Não fique pegando esses padrões que muitas vezes todo mundo fala do padrão, só que ninguém fala assim, qual que são as vantagens e qual o contexto de aplicação e quando eu preciso e quando eu não preciso. Quando você pegar um padrão dele, sempre pensa assim, olha, quando eu preciso e quando eu não preciso. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pelo vídeo. Eu espero que tenha ajudado. Mande perguntas, mande comentários. Joga isso no grupo de zap lá, de pessoas que usam... que tem aquele altarzinho na casa do seu Roberto lá. Pra quem não sabe, o seu Roberto é o chamado Uncle Bob. Mas ele não é meu tio, então eu não chamo ele de Uncle, né? Que tem aquele altarzinho do seu Roberto que fica bajulando o seu Roberto, que eu não gosto do seu Roberto. Caso você saiba, tem cafezinho meu sobre o seu Roberto aqui e é um cara desprezível. Valeu, muito obrigado, bom dia pra vocês.